Olá, meus amigos, mais um domingão de muito estudo. Eu estou aqui mais uma vez, todos os domingos. Na verdade, esse é o meu compromisso com você que quer fazer a prova do INSS, quer ter êxito. A gente vai trabalhar aqui efetivamente a parte do direito previdenciário, da Seguridade Social, trazendo dicas super importantes para que você, logicamente, junto com o seu material de estudos, com a lei seca, possa fazer o estudo, junto com provas anteriores, também possa fazer o estudo para obter esse êxito. Lembrando que a carreira para trabalhar no INSS é uma carreira muito importante, não tenha dúvidas, faz muita diferença quando você precisa se aposentar e aquele processo demora, quando você precisa de um benefício por incapacidade, necessita e aquele processo não anda, quando você precisa dar entrada em algum tipo de benefício e ele não acontece por ausência de pessoal. Logicamente, a culpa não é dos servidores, ela efetivamente não é dos servidores, tem uma defasagem muito grande. E esse concurso de 7 mil vagas não vai compor a necessidade efetiva, mas ele dá muito mais dignidade e ele faz com que o processo, sim, melhore. Não numericamente como deveria, mas ele faz com que o processo melhore. E hoje nós vamos falar sobre os princípios da Seguridade Social. Mas eu não posso iniciar os princípios sem fazer um restabelecimento com o vídeo anterior, que é a Seguridade Social. E aí eu já indico o artigo 195, 194 da Constituição. A Seguridade Social tem seu conceito determinado lá. É o conjunto de ações do poder público, da sociedade, voltadas, destinadas para a assistência social, para a saúde e para a previdência social. Esse é o tripé que forma a Seguridade Social. Só que dentro desse tripé tem uma subdivisão. A assistência social e a saúde não necessitam de contribuições diretas, ou seja, eu não preciso pagar efetivamente para ter aquele serviço. Já a Previdência Social exige. Então, vamos a um exemplo bem prático. Imagina que um amigo seu, uma amiga sua, vem da Europa ou da América do Sul e ela passa mal e chega aqui no Brasil e ela vai direto para uma UPA, para uma UBS, para um hospital de emergência. Ela não é brasileira, ela não tem residência no Brasil, mas ela será atendida dentro da saúde, vai ter todo o atendimento necessário para ela. Agora, imagina um brasileiro que vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que se indica é que faça um seguro para que, eventualmente, se ele tiver algum tipo de problema de saúde lá nos Estados Unidos, ele não fique em maus lençóis, com problemas grandes, porque o valor da saúde lá é muito caro. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que ter. E para benefícios assistenciais também não precisa de contribuições efetivas. Agora, para previdência, presume-se, exige que você tenha, de fato, alguns requisitos, como qualidade de segurado, que é quando você está filiado, protegido pelo sistema, uma carência mínima para alguns benefícios, salvo algumas hipóteses, e também um tempo determinado. Então, são esses os requisitos para a concessão do benefício. E a gente não pode falar dos princípios sem compreender essa dinâmica. O aplicador da prova, ele se utiliza de uma técnica. Como nós temos essa tripartição e essa subdivisão, é possível fazer uma brincadeira na hora da prova, porque tal princípio da Seguridade Social se aplica efetivamente à saúde e assistência, mas não se aplica à previdência. Se aplica à previdência, mas não se aplica a esses dois. Então, é nessa brincadeira que ele tenta confundir. E essas questões sobre princípios caem bastante. E é importante também delimitar que a função do princípio é muito maior do que só aquela que se dava antes, que era de complementação de lacuna de legislação. Vai muito mais além. E eu quero, a partir de agora, apresentar um slide curto para você, para que a gente possa compreender esses princípios e qual é o conceito dele, entender qual é a ideia desses benefícios. Bom, hoje nós vamos falar sobre os princípios da Seguridade Social para o concurso do INSS. O meu nome é Augusto Almeida, eu sou advogado especialista em Direito Previdenciário, sou mestrando da Universidade Federal do Ceará. Esse aqui é o meu Instagram, Augusto Almeida01, você pode falar comigo lá, também aqui pelo YouTube. Então vamos lá. Princípios da Seguridade Social. O principal, o primeiro que a gente já começa a trabalhar, universalidade da cobertura e do atendimento, ou seja, uma cobertura ampla, total, para todos, ou seja,
ter atendimento para todos. E aí a gente precisa fazer aquela dinâmica novamente. Para a assistência e para a saúde, essa universalidade é total, ou seja, se alguém precisa da assistência, sendo brasileiro, residente ou não, vai ter acesso. Por quê? A finalidade da Seguridade Social é atender todas as pessoas. Mas isso não vale para a Previdência, porque para a Previdência eu tenho um critério. Qual é o critério? Ter contribuições vertidas, ou seja, eu não posso falar que a universalidade da cobertura é plena. Ela é plena no conceito para assistência social e para a saúde. Para a Previdência, ela é mitigada, ou seja, ela é questionada, ela não é total. Só que tem um outro ponto que pode cair na prova que é muito importante. Por exemplo, nós temos os segurados obrigatórios. Para que você tenha direito aos benefícios da Previdência, você tem que estar trabalhando, exercendo uma atividade. Aí você pode ser empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, pode ser um MEI, pode ser um segurado especial. O importante é que você esteja trabalhando. Mas existe esse princípio da universalidade da cobertura, obrigou que fosse criado uma categoria, que é a do segurado facultativo, que é aquele que não está trabalhando, mas deseja ter a proteção da Previdência Social. E como é que quem são essas pessoas? Então, imagine aquela dona de casa que cuida do lar, que tem atividades domésticas, ela não trabalha para ninguém, mas ela quer ter direito a uma aposentadoria. Então, ela pode contribuir como um segurado facultativo. Aquele caso também do síndico que não recebe remuneração e não tem abatimento da sua cota do condomínio, ele está trabalhando de graça. Ele pode também contribuir para contar aquele tempo como tempo de contribuição e ter direito a todos os benefícios. Então, lembre-se, universalidade da cobertura para a Seguridade Social, ok, se aplica para a saúde e para a assistência social. Para a Previdência Social é mitigado. Então, se vier na sua prova, a universalidade de cobertura e atendimento se aplica efetivamente e de forma integral nos benefícios previdenciários, na assistência e na saúde, se deve fazer a compreensão correta dessa pergunta para não cair uma pegadinha. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Não muito tempo atrás, nós tínhamos uma distinção muito grande entre os benefícios concedidos para a população urbana e para a população rural. Existia uma discriminação. Esse princípio da uniformidade, da equivalência, ele traz essa isonomia, ou seja, a gente não vai tratar um grupo de uma forma muito melhor e outro grupo de uma forma que não é tão boa. Então, se garantiu que um tratamento isonômico para quem trabalha, para o trabalhador urbano e para o trabalhador rural. Isso, pessoal, não quer dizer efetivamente que será tudo igual. Aquela ideia que circula muito no Facebook e no Instagram, de 3 pessoas, 3 caixas e 3 pessoas em cima da caixa, e uma só conseguia ver ou 2 conseguia ver. A isonomia não é isso. É dar 2 caixas para quem precisa, para poder enxergar o jogo, uma caixa para quem precisava só de uma, e quem não precisava, efetivamente não vai ter. É esse tratamento. Então, não quer dizer que essa uniformidade e equivalência ela seja total, porque haverá sim diferenças. Um exemplo efetivo disso é a aposentadoria por idade urbana para o homem, 65 anos, e para a mulher, 62 anos. A aposentadoria urbana, a aposentadoria por idade rural, para o segurado especial, o pescador, o extrativista, o agricultor, desde que tenha até 4 módulos fiscais, a gente vai entender o que são esses módulos fiscais mais à frente, que execute a sua atividade em regime de economia familiar, solidária, ele vai ter uma redução de 5 anos, ou seja, o homem, 60 anos, e a mulher, 55 anos. Então, o agricultor, o pescador, 60, e a mulher com 55. Então, percebam. Mas, se é uma uniformidade, equivalência, por que essa diferenciação? É porque essas pessoas que trabalham com agricultura, com pesca, elas começam muito cedo, elas trabalham a partir dos 5, 6, 7, 8 anos, e elas estão expostas ao calor, elas estão expostas à chuva, a sol, o que é muito diferente da atividade urbana. Não dizendo que a atividade urbana seja melhor, existem pessoas que têm efetivamente atividades que são muito penosas. Então, a uniformidade e equivalência não quer dizer a isonomia plena, quer dizer, não vai ter diferença para a concessão dos benefícios, mas entre as regras, sim, há diferença.
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que quer dizer isso? O legislador vai selecionar quais os riscos sociais que ele vai proteger. Então, é idade avançada? É pobreza extrema? É a pessoa pro dependente, a pessoa que foi presa? É a pessoa que faleceu? Ela determina quais são os eventos sociais que ela vai conseguir proteger, porque ela não consegue proteger todos. Então, ela determina quais são os mais importantes, quais são os eventos. Aí ela escolhe quais são os eventos e também escolhe quem são as pessoas que vão receber esses benefícios. Então, vamos fazer aqui um exemplo muito claro que vai ajudar você a compreender. Por exemplo, benefício de prestação continuada, que também é conhecido como LOAS, porque tem previsão na Lei Orgânica da Assistência Social, ele separa, o legislador separa assim, ó, quem são os dois grupos que vão receber esse benefício? Idosos, 65 anos, e pessoas com deficiência. Então, todo o resto não entra nesse benefício, não tem direito. Tem que ser idoso, acima de 65 anos, igual ou superior a 65 anos, e pessoa com deficiência. Critério objetivo, critério de entrada. E tem o critério subjetivo, que é renda, 1/4 de salário mínimo. Então, qual é a ideia da seletividade e da distributividade? Eu vou escolher quais são os riscos sociais e vou dizer quem são as pessoas que estão dentro desse grupo que podem receber. Então, não basta eu ter 65 anos ou ser pessoa com deficiência. Eu tenho que comprovar o critério renda, que administrativamente é 1/4 de salário mínimo. Então, a gente consegue entender qual é a ideia desse princípio. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Bom, essa aqui é uma proteção super importante e ela tem uma característica super previdenciária. Por quê? O benefício concedido ele não terá o seu valor reduzido, salvo por erro na concessão. Então, imagina, uma aposentadoria foi concedida no valor de 1.500. O segurado entra indiscriminadamente com uma ação de revisão administrativa e o INSS descobre, ó, você não tem direito, e além disso, além de não ter direito, a concessão, a sua RMI, renda mensal inicial, foi concedida com valor superior ao que deveria ser, em vez de ser 1.500, tinha que ser 1.200. Olha que problemão. Então, é garantido que, salvo se houver erro, né, ele não vai ter esse valor diminuído e ele vai ter esse valor reajustado para que ele não perca o poder de compra dele. Porque a gente sabe que, hoje em dia, R$ 1.212, esse ano ele compra determinada quantidade de coisas. O mesmo valor ano que vem, ou alguns meses depois já, ou de imediato, já não tem esse mesmo valor, já não compra, já não supre por conta da inflação e outros eventos que acontecem na economia. Então, isso é garantido. Mas, para assistência e para a saúde, essa regra não se aplica. Equidade na forma de participação e na forma do custeio. Aqui a gente tem, pessoal, quem vai contribuir para esse sistema. Então, nós temos o empregador, a empresa, ou a quem a ela seja equiparada, os trabalhadores, os segurados. Nós temos aqui também aquelas pessoas que fazem os jogos, o jogo lá na lotérica, as apostas, eles contribuem diretamente. E nós também temos aqueles que fazem importações. Eles contribuem para fazer esse financiamento. Nós temos a diversidade na base de financiamento. Opa, perdão, gente. A equidade na forma e participação de custeio, ela se baseia na seguinte premissa: quem tem mais vai contribuir mais. Então, assim, quem tem maior poder de compra, quem tem maior poder aquisitivo, vai fazer o patrocínio com valores maiores. Quem tem a condição inferior vai contribuir. É nessa relação entre quem pode mais, contribui mais, e quem pode menos, contribui menos, mas tem que contribuir. E a diversidade na base de financiamento é dentro desse conceito. Nós temos ali o empregador, a empresa, aquele que se equipara. Por exemplo, você tem um escritório, tem CNPJ e tudo mais. Então, ele também contribui. Aí nós temos o trabalhador, os segurados, nós temos quem faz os jogos, as apostas, e nós temos quem faz a importação. Nós temos também a gestão quadripartite, ou seja, é necessário, é importante uma participação global, e aí a gente tem os empregadores, os empregados, os aposentados e o governo participando, tomando conta de tudo o que vai acontecer dentro da Seguridade Social, envolve a saúde, a assistência e a previdência. E o princípio mais importante, pessoal, solidariedade. O princípio da solidariedade, pessoal,
ele se baseia numa seguinte concepção, para a gente começar, é que muitos contribuem para poucos que necessitam. Então, essa é a regra, solidariedade, pacto entre gerações. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, efetivo. A solidariedade, ela tem, por exemplo, a pessoa se aposenta, quem se aposenta no INSS, Regime Geral de Previdência Social, quando se aposenta, o nome do que ele recebe são proventos. Os proventos dele não têm desconto para a Seguridade Social, ou seja, quando ele se aposenta, ele deixa de contribuir para a Previdência. Só que é muito comum no Brasil que as pessoas façam o seguinte, ela se aposenta, passa a ter um provento e continua trabalhando. Nesse valor, nesse salário que ela recebe, ela vai continuar descontando a Previdência. Nos proventos de aposentadoria não tem desconto, mas ela continua trabalhando, então nesse aqui vai ter desconto. Aí a grande pergunta é, não, mas faz sentido, porque ela vai trabalhar, depois ela vem e revisa esse benefício. Ou seja, ela se aposentou e trabalhou mais 5 anos, ela pega esses 5 anos e faz uma revisão para melhorar o benefício. Bom, o STF já foi taxativo que não é possível. Ou seja, mas então eu posso pedir para não ter mais a contribuição. O STF também foi taxativo. Não, o sistema é solidário, você vai ajudar outras pessoas. Do ponto de vista da concepção do princípio, decisão correta. Do ponto de vista efetivo na vida da pessoa, é uma decisão que não traz segurança jurídica, ela não cumpre a sua parte. Então, esses são os princípios da Seguridade Social. E a gente não pode esquecer, tem que tratar a Previdência de forma diferenciada, porque, embora ela faça parte, ela tem esse ponto que a distingue, que é a necessidade de contribuições efetivas. E aqui, pessoal, eu trouxe algumas questões, algumas assertivas que foram retiradas de concurso do INSS para que a gente possa conversar. A primeira afirmação é: a previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade por meio das contribuições para a Previdência Social atende ao princípio da diversidade na base do financiamento previdenciário. Então, aqui o que ele está dizendo? O financiamento pelo Estado e da sociedade, por meio das contribuições, atende o princípio da diversidade da base do financiamento. Correto. O princípio da diversidade da base do financiamento é justamente isso, ter múltiplas fontes de custeio, porque se alguma estiver em problema, eu tenho como resolver. Então, imagina você que faz investimentos, tem seu salário e tem 3 investimentos. Você é demitido, mas você tem 3 investimentos, ou seja, você não ficou desamparado. É essa a ideia do princípio da diversidade da base do financiamento. Promover a sustentabilidade do sistema para que, se houver problema em alguma área, as outras possam tomar conta. A Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. Essa assertiva aqui ela está errada, pessoal, porque a Seguridade Social ela quer a plenitude, ela quer proteger todo mundo. Se no local de Seguridade Social tivesse Previdência Social, a afirmativa estaria correta, mas ela está errada porque a Seguridade Social ela protege todos, independentemente de contribuições. A questão número 3 é a seguinte assertiva. Diante dos princípios e regras constitucionais da Seguridade Social brasileira, é correto afirmar que o mutualismo inerente aos regimes previdenciários públicos viabiliza, independentemente de fonte de custeio, aposentadorias precoces para trabalhadores em situação de desemprego involuntário. Não, pessoal. Esse mutualismo, essa troca, ela se dá de forma financeira. Não existe aposentadoria precoce, as regras são bem estabelecidas. Então, assim, e todas elas precisam de fonte de custeio. Não existe independência de fonte de custeio. A universalidade de cobertura e atendimento da proteção social brasileira traz como conceituário a cobertura integral a quaisquer pessoas de forma idêntica e modelos universalistas de previdência social. Não, pessoal. A universalidade de cobertura ela traz essa concepção de cobertura integral, mas não é de qualquer pessoa. Elas devem, dentro da Previdência, elas devem estar organizadas, fazendo essa separação clássica da saúde e da assistência, elas vão cumprir efetivamente essa parte, mas no campo da Previdência, não. Dentro da Previdência Complementar Brasileira, nos termos da Constituição da República de 88, a adoção de
entidades fechadas de previdência complementar é obrigatória para os servidores e trabalhadores privados. Não, pessoal, não é obrigatória. O próprio nome diz, ela é uma previdência complementar, e aí vai de você aderir ou não a essa previdência. A assistência social, para fins de concessão de benefícios, exige dos interessados determinado número mínimo de contribuições. A afirmativa é errada, a assistência social não exige contribuição. O princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbana e rural não impede a concessão de benefícios com requisitos de ilegibilidade distinto entre as referidas parcelas da sociedade. Correto. O princípio da uniformidade e equivalência de benefício, ele garante a isonomia, mas ele não impede aquelas regras diferenciadas, como eu falei logo no início do vídeo, da idade diferente para concessão de aposentadoria por idade. O princípio da universalidade de cobertura e do atendimento é próprio da Previdência Social, de maneira que não se aplica à assistência social. Não, a afirmativa não está correta, porque o princípio da universalidade ele se aplica à Seguridade Social e, quando chega na Previdência, ela é mitigada. Então, percebam que existem questões que tratam sobre os princípios, e vocês precisam fazer essa distinção e compreender efetivamente. Quando vem uma questão de princípios, eu tenho que sempre pensar, a Previdência tem uma característica que diferencia da assistência e da saúde. Eu quero deixar aqui para vocês um forte abraço. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar um comentário, pode deixar seu questionamento aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder você. Segue lá no canal, no meu Instagram, Augusto Almeida 01, pode deixar seu comentário, e eu espero que você tenha êxito no concurso, esteja se preparando. Não esqueça sempre de buscar a legislação para fazer a leitura. Comece pela Constituição, o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º, 6º. Dê uma passada também no artigo 10, nos artigos 194 em diante. Tá bom, gente? Um bom domingo, um forte abraço.